E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, chegamos a mais uma questão comentada aqui na nossa playlist de questões comentadas do ano de 2020 de língua portuguesa. Hashtag 33. Olha só, se ainda não te inscreveu, te inscreve aqui no nosso canal, aperta o sininho para receber as nossas notificações e vamos a mais uma questão comentada. Pessoal, aqui uma questão envolvendo aí um chamado vício de linguagem, um vício de linguagem denominado anfibologia, né? Ou também conhecido por ambiguidade, tá? Lembra, pessoal, o que é a ambiguidade ou a anfibologia? A anfibologia, a ambiguidade, nada mais é, pessoal, que o nosso famoso duplo sentido. Então, quando eu tenho mais de um sentido ali naquela estrutura, eu tenho um vício, eu tenho um problema de linguagem, né? Aquilo que perante a gramática normativa seria um erro, né, pessoal? E a ambiguidade é um vício de linguagem, né? E esse vício de linguagem, esse duplo sentido, ele tem que ser desfeito para que nós tenhamos ali uma correção da estrutura. Mas, enfim, vamos só identificar em qual frase nós temos, então, a ambiguidade, ou também chamada de anfibologia. Vamos lá, pessoal, ninguém mais os encontrou de novo. Perfeito, aqui sem problema algum, essa estrutura tu tens ali o sujeito, né, que seria o ninguém, né, o encontrou está concordando ali com o pronome oblíquo ato no os encontrou, então encontrou, aspas aqui, eles, novamente, essa frase não tem problema, não tem mais de um sentido. Perceba que normalmente a gente faz essa estrutura, a gente faz essa análise, desculpa, estrutural, de sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, para ver se tem algum problema aqui, ó. O cargo de oficial de justiça é importante, que é importante o cargo de oficial de justiça. Então, está ali o nosso sujeito, o verbo concordando com o núcleo do nosso sujeito, que seria cargo, né, pessoal? Lembra que esse verbo aqui ele concorda com o núcleo do sujeito, que é cargo, mas Marques, o sujeito vai até de justiça, concordo, mas justiça não é núcleo e oficial não é núcleo. E eu tenho certeza que não são núcleos porque eles vêm precedidos por preposição, e núcleo do sujeito não é preposicionado. Importante seria o nosso predicativo, concordando justamente com o núcleo do nosso sujeito. Portanto, essa aqui também está perfeita, né, pessoal? Agora, depois, a nomeação do ministro foi surpreendente. Legal. A nomeação do ministro foi surpreendente. Percebe que estruturalmente essa frase ela não tem problema, mas semanticamente tem. Por quê? Olha só, quem é que foi surpreendente? Mas Marques, é a nomeação do ministro. Sim, mas vamos lá. Será que eu tenho Daniel Marques, e Daniel Marques foi nomeado, pessoal, ministro, de repente, do STF, e essa nomeação surpreendeu a todos? Então, a nomeação do ministro foi surpreendente. Ou será que Daniel Marques é o ministro, né? E ele fez uma determinada nomeação, tá? Uma determinada, né, função ali dentro do STF, e aí foi nomeada a sua filha. E aí todo mundo, pô, né? Como assim, Marques? Nepotismo, essa coisa, não pode. Ou seja, pô, tu nunca praticou uma ação como essa e agora está fazendo isso. Ou seja, é a nomeação que Marques fez, ou seja, a nomeação do ministro, foi surpreendente, surpreendeu as pessoas. Tá percebendo? Então, pode ter sido Daniel Marques, né? Aqui no caso, nomeado, e aí essa nomeação surpreendeu a todos, ou Daniel Marques, no poder de ministro, foi lá e fez um canetaço, uma nomeação, e aí essa nomeação surpreendeu a todos. Ou seja, de fato, eu tenho aqui um duplo sentido, eu tenho na letra C de coração uma ambiguidade. Nos demais casos, pessoal, olha só, tudo foi organizado para o julgamento, sem problema algum, e as folhas do caderno despencaram, né? Que é que despencou as folhas do caderno, verbo concordando com o núcleo do nosso sujeito aqui, que é folhas. Tranquilo, pessoal? Fechou? Mais uma questãozinha para conta. Então, letra C de Canadá. Não esquece, se curtiu, se gostou, dá um joinha aqui, compartilha com os amigos. Nos vemos na próxima questão. Até lá!